Você sabe como funciona a avaliação para classificação da pessoa com deficiência? Não? Então eu vou te contar tudo nesse vídeo de hoje. Fica comigo até o final, porque eu vou dar 10 dicas poderosas para você passar pela perícia e, consequentemente, por essas avaliações. Meu nome é André Coelho, sou advogado especialista em direito previdenciário e também em direito do trabalho e quero te convidar, se você ainda não é inscrito, para se inscrever aqui no nosso canal. Como eu disse no começo do vídeo, nós vamos avaliar aqui hoje, vamos conversar aqui hoje sobre a avaliação que é feita no INSS para classificação das pessoas com deficiência. Eu vou puxar um pouco a sardinha para a brasa do pessoal monocular, que é uma lei que foi criada especificamente no ano de 2021, em março, e essa lei está trazendo muita confusão e, consequentemente, muito indeferimento lá no INSS. Eu quero começar dizendo uma pequena introdução, antes de dar as dicas, para que você entenda como que funciona essa história. O histórico das avaliações no Brasil começa com a concessão do benefício de prestação continuada de uma lei que vem de 1993. E logo a seguir, através de um decreto também, eu vou deixar tudo aqui embaixo para vocês na descrição do vídeo, as leis, os decretos, tudo direitinho para que você possa conferir o que eu estou falando aqui. Na verdade, tem muito curioso por aí, mexendo com direitos das pessoas com deficiência, mas são curiosos, pessoas que acham que entendem da situação, mas infelizmente não entendem. Hoje mesmo estou assistindo um vídeo de uma pessoa que se diz especialista nesse assunto, mas ele chamou a visão monocular de deficiência física, e nós sabemos que não é uma deficiência sensorial. Bom, mas isso é detalhe. Vamos ao que interessa. Como eu ia dizendo, a história começa lá no BPC, na criação da LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, em 1993. Naquele momento ali, para a concessão do benefício, elegeram duas categorias de pessoas. As pessoas com idade superior a 65 anos, homem e mulher, ou pessoas com deficiência. Com o passar do tempo, admitiu-se também algumas doenças crônicas, ok? Mas você pode entender um pouco melhor sobre BPC-LOAS, eu vou deixar aqui no card, aqui em cima, para que você possa ver esse material aqui do nosso canal, tem bastante material sobre esse assunto, mas no que diz respeito à pessoa com deficiência, a lei cria o decreto que regulamenta a lei da assistência social, a Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, determina dois tipos de avaliação para as pessoas conseguirem esse benefício. A avaliação médica e uma avaliação social, ok? É o que diz lá o decreto. Bom, logo em seguida, esse então é o primeiro instrumento que surge para fazer esse tipo de avaliação. E na sequência disso, então, lembrando que foi 1993, ok? Na sequência disso, nós temos outro instrumento que vem com o advento da Lei Complementar 142, que é de 2013. Essa lei complementar, ela teve a função de regulamentar a concessão das aposentadorias específicas para as pessoas com deficiência, que nasceu na Constituição de 1988. Isso mesmo. Então, somente em 2013 veio uma lei complementar, e essa lei também ela acaba sendo regulamentada por um outro decreto. Vou deixar tudo aqui embaixo, como eu disse na descrição do vídeo, para que você confira tudo isso que eu estou falando. E esse decreto traz, então, a possibilidade, caso seja necessário, é o que diz lá o decreto, uma avaliação para essas aposentadorias das pessoas com deficiência, chamada de biopsicossocial. O que acontece? Acontece que é bacana, eu também acho que tem que haver uma avaliação para se evitar fraudes, para se evitar injustiças. Acontece, como eu disse, a lei complementar de 2013 e o decreto do mesmo ano. Nós estamos em 2022, esse inclusive é o primeiro vídeo do ano, de 2022, só que até o momento
nós não temos essa avaliação estabelecida desde 2013. Nós não temos essa avaliação estabelecida pelo INSS, pelo governo, por quem quer que seja. O que temos, e é o que eu tenho falado nos últimos dias, é um projeto que foi entregue à Presidência da República no início do mês de dezembro passado e que nós estamos aí na expectativa para os próximos dias, para os próximos meses, desse projeto se tornar uma obrigação de avaliação nesse que seria um novo modelo de avaliação. Eu já falei aqui sobre o novo modelo de avaliação, não quero repetir esse assunto aqui nesse vídeo, eu vou deixar aqui no card o vídeo que eu falo sobre isso, para você poder conferir tudo também, e vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo também o link para que você possa entender o que é esse novo projeto. Mas para que você não fique, se você está chegando aqui pela primeira vez, para que você não fique sem entender nada sobre isso, esse novo projeto, resumindo, tá, gente? Esse novo projeto, ele fala de algumas coisas que não existem nessas avaliações que eu mencionei anteriormente, do BPC e da Lei Complementar 142, traz algumas inovações, como, por exemplo, uma avaliação pedagógica para crianças e adolescentes em idade escolar, que eu achei ótimo. Só que, na minha opinião, juntando tudo, trocando em miúdos, vão acontecer duas coisas. Primeiro, que as pessoas de mais baixa renda vão ser muito prejudicadas com esse novo projeto, porque traz muito mais dificuldade, traz muito mais complicações do que se imaginava, se pode imaginar. E segundo, que naturalmente vai haver uma judicialização enorme, uma chuva de ações judiciais por conta das dificuldades que esse novo modelo vai trazer. A princípio, me parece que a intenção de quem trabalhou lá no grupo de trabalho é fazer economia financeira para o governo. E isso é muito discrepante no que diz respeito aí ao espírito da Lei Brasileira de Inclusão, da Convenção Internacional para a Pessoa com Deficiência, entre outras coisas que têm a ver com inclusão. Mas fica aí registrado essa minha conclusão, é uma opinião minha, por enquanto, vamos ver o que vai acontecer. Bom, o que eu quero apresentar para vocês então a partir de agora são 10 dicas que eu chamo de 10 dicas poderosas para que você possa enfrentar aí as perícias médicas, sociais, nova avaliação, o que quer que seja. Não vai mudar, não vai mudar. Tendo em vista que eu já estudei tanto as avaliações existentes como esse novo projeto, essas 10 dicas que eu vou começar a explicar para vocês agora, valem para qualquer dos casos aí. E também uma coisa importante, é óbvio que o foco aqui é para as pessoas com deficiência, mas essas dicas também valem para as pessoas que querem concessão de benefício por incapacidade, seja incapacidade temporária, o auxílio-doença, seja por incapacidade permanente, a aposentadoria por invalidez. Primeira dica, e é uma dica muito importante, leve com você no dia da perícia todas as suas receitas médicas. Ah, André, perdi as receitas médicas. Leve a caixinha do remédio, leve a bula, leve tudo que você tiver em relação aos remédios que você toma, porque o perito vai avaliar na perícia médica e na perícia social. O perito vai avaliar qual é a importância dessa medicação na sua vida, o que ela traz para você, qual é a limitação que ela está tentando combater, qual é o benefício que ela está tentando trazer. Isso faz parte da avaliação, isso é muito importante na hora de preencher lá o questionário da avaliação, ok? Segunda dica para você. Eu não sei se você sabe, mas os peritos, na hora que fazem a sua avaliação, eles têm acesso às suas informações previdenciárias lá no sistema do INSS. Isso quer dizer o seguinte, tem gente que todo mês aparece lá com uma doença diferente, dor no pé, dor na perna, dor no braço, dor na cabeça, depressão, osteoporose, fibromialgia e por aí vem. Cada mês ele apresenta um fator lá, ele tem o benefício negado
e ele acha que aquela doença foi fraca e no mês seguinte ele volta lá com outra doença tentando conseguir o benefício. Quando isso é detectado pelo perito, isso não é bem visto, isso cheira a fraude, cheira a alguém que quer o benefício a qualquer custo. E eles normalmente negam o benefício nesses casos. Então, a dica que eu quero te dar é a seguinte: foca no seu problema principal. Se o seu problema é monocular, que você tem a deficiência monocular, então foca nesse problema. Outro dia uma pessoa me perguntou: doutor, eu tenho também diabetes e tenho problema cardíaco. Eu devo levar a medicação, os exames, os laudos referentes a esses assuntos também para ajudar lá na hora? Eu falei: olha, na minha opinião, e eu não sou médico, obviamente, né? Eu não sei se diabetes e problema cardíaco tem a ver com problema nos olhos. Ao que me consta, a princípio, não. Com exceção da diabetes, pode ser que tenha. Agora, problema cardíaco com problema nos olhos, eu não sei, acredito que não. Mas consulte, falei para ele, né? Consulte seu médico. Se ele disser que tem relação, peça para ele dar um laudozinho para você, um relatóriozinho para você, dizendo qual é a relação do seu problema da diabetes e do seu problema cardíaco com o seu problema nos olhos. Ele falou: não tem relação nenhuma. Eu falei: então foque na questão dos seus olhos. Leve as caixas de remédio, leve as receitas médicas, leve toda a documentação que você tem médica em relação a isso. Se você levar outras coisas, o perito pode desconfiar. Deu para entender? Terceira dica muito importante. Gente, o perito é um profissional. O perito não é seu amigo. Ele não está ali para poder bater papo com você. Ele não está ali para fazer uma consulta médica. Tá entendendo? Ele é um profissional, ele está ali para preencher um formulário, ok? Para poder avaliar se você tem ou não deficiência. Então, parem de romantizar a questão da perícia ou parem de ficar com medo de uma perícia, porque, primeiro, ele não é um bicho, tá? A gente sabe que muitas vezes o clima não é tão amistoso, mas ele não é bicho. É um ser humano que está ali, é um profissional que está ali. Então, trate ele como um profissional, com educação, com respeito e pronto, acabou. Agora, não romantize, ele não é seu amiguinho, ele não está ali para poder dar um benefício para você, ele está ali para outra coisa, ele está ali para fazer uma avaliação, e a avaliação dele é criteriosa, tem que ser criteriosa. Muitas vezes ele está ali orientado pela supervisão dele, pela coordenação dele, pelos superiores dele, para poder cortar por baixo o que ele puder cortar. E o modelo de avaliação que nós temos hoje, ok? O modelo atual, não é o novo que está vindo aí, o modelo atual é feito através de um método que é muito cruel, ok? Então, eu já expliquei isso em outros momentos, ok? Você vai encontrar material sobre isso aqui também no canal. Então, você tem que ficar atento com relação a isso e não romantizar esse momento da perícia. O perito é um profissional que está ali para te avaliar. Ele não é médico, ele não vai fazer uma consulta, ele não é seu amigo, tá certo? Quarta dica também muito importante. Em algum momento da conversa, em algum momento da perícia, crie uma oportunidade para que você explique para o perito qual é a sua limitação, que limitações que a sua deficiência gera para você no seu dia a dia, na sua casa, no seu trabalho, com a sua família, na relação com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos, andando na rua. Explique as suas limitações para ele, porque isso é muito importante na hora da avaliação. Eu sei que alguns peritos não dão essa abertura, mas seja educado. Se ele não der abertura, você diga para ele o seguinte: doutor, eu insisto que o senhor ouça as minhas limitações, porque eu sei que isso é importante para o preenchimento do formulário. Se você falar essa frase para ele, ele já vai olhar para você de outra maneira. Opa, como é que ele sabe que tem um formulário para ser preenchido? Então, geralmente, quando você fala essa frase, eles vão ter a atenção deles voltada para o que você falou e você vai poder falar, você vai poder explicar com detalhes as suas limitações. Quinta dica. Já falei lá atrás, foi a primeira dica com relação às receitas e as caixas de remédio. Quinta dica, presta muita atenção: laudo médico, exame médico, foto, áudio, vídeo,
tudo que você puder levar com relação ao seu histórico médico, relatório ambulatorial, relatório de cirurgia, tudo, exames de imagem, tudo que você puder levar, leve na hora da perícia. Em qual das duas, André? Nas duas. Leve nas duas perícias. Por quê? Porque isso é um dos itens mais importantes. O questionário tem 41 perguntas e ele é dividido em 7 setores. Um dos setores é a questão médica. Então, se você está ali só dizendo para o perito que você tem uma deficiência, isso não te ajuda muito. Agora, se você tem uma documentação robusta, boa, um histórico médico, André, eu perdi tudo. Volte nos médicos, volte nos hospitais e peça o seu prontuário médico, é um direito seu. E, com isso em mãos, então, vá até a perícia. 6ª dica. Presta muita atenção, porque desde o momento que você chega para a perícia, você já está sendo analisado, ok? Como você chegou, se chegou de carro, se chegou de moto, se chegou andando, se chegou acompanhado, como que é o seu andar, como que você chegou ali, se você está muito nervoso, se você está muito calmo, tudo isso é avaliado. Ali você vai encontrar pessoas, as pessoas dos peritos são preparadas para fazer esse tipo de avaliação. Então, fique atento a isso, se prepare para o momento da perícia, como um momento importante para a sua vida, porque dependendo daquilo ali, a sua vida vai ter um destino. E se você vai com a cabeça na lua, muito nervoso, ou então sem preparação emocional para esse momento, você pode colocar tudo a perder na hora da perícia. Eu conheço situações de pessoas que tinham um direito bom na mão, tinham documentação boa, mas na hora falaram um monte de bobagem, contaram história e pronto, botaram tudo a perder. 7ª dica, uma dica muito importante. A partir do momento que você entrar, então, na sala do perito para poder conversar, seja ele perito médico, seja perito social, ou no caso da perícia social, for uma visita na sua casa, deixa o perito perguntar as coisas para você. André, mas eles quase não falam. Eu sei disso, mas deixa eles perguntarem. Porque tem gente que vai para a perícia, chega tão nervoso, que começa a contar a história da vida dele. Eu nasci assim, minha mãe lá na roça fez isso, aconteceu isso. O perito não quer saber disso. O questionário está ali na frente dele e tem perguntas padrão. Então deixa ele te perguntar. Se ele não te perguntar nada, você volta naquela dica que eu dei anteriormente, abre uma oportunidade e conta a sua história para ele. Mas não é a história da sua vida, é a história das suas limitações, como eu falei na dica anterior, ok? 8ª dica também muito importante. Caso você que é monocular ou tem outra deficiência e já é acompanhado por um médico já há algum tempo, peça para esse médico, eu tenho certeza que ele vai fazer isso, para fazer para você um relatório de todos os procedimentos que você já passou, seja cirurgia, seja algum outro procedimento específico, uso de medicações, tudo que ele puder colocar ali, além do laudo, vai te ajudar bastante, porque uma coisa importante na perícia é determinar desde quando você tem a deficiência e os graus da deficiência. Esses graus podem mudar de acordo com o tempo. Então, se você tem um relatório bem explicadinho de todas as etapas, todos os procedimentos que você passou durante toda a sua história de deficiência, isso vai te ajudar muito na hora da perícia. 9ª dica, seja você mesmo. Não inventa. Cuidado com o comportamento. Cuidado com o seu comportamento. Tem gente que apresenta dicas aqui no YouTube, dizendo que você tem que ir com roupa rasgada, sem tomar banho, fedendo. Não caia nessa. O perito está ali, ele conhece essa história, ele sabe os truques, todos, e muito mais do que você imagina. Então, seja você mesmo. Não comece a contar, a chorar as pitangas, como a vovó dizia, para poder levar vantagem, que isso não vai funcionar. Isso não vai funcionar na hora da perícia. 10ª e última dica. Não minta, não invente uma situação que você não tem, que você não passou, que você não vive. Porque se isso acontecer e o perito detectar isso, já era seu benefício. Tá? Não tem chance de voltar atrás. Então, seja verdadeiro.
Por mais que a verdade possa não lhe ajudar muito. Mas seja sempre verdadeiro, fale sempre a verdade. Seja na perícia médica, seja na perícia social. Tem gente que exagera, ou para cima ou para baixo. Tem gente que se vitimiza, e muito. E isso é ruim. E a perícia elimina esses casos sem dó e sem piedade. Tá certo? Bom, dica bônus agora para você que acompanhou o vídeo até esse momento. Passou por tudo isso, usou todas as dicas e mesmo assim a perícia negou seu benefício, deu como indeferido. O que você faz? Responde aqui embaixo para mim. Fala para mim o que você faria no caso de um benefício negado por conta que a perícia diz para você que a sua deficiência não se enquadra de acordo com a legislação vigente. O que você faria? Conta aqui embaixo para mim que isso é muito importante para esse material que a gente está fazendo aqui de perícia, ok? Se ficou alguma dúvida aí para você, coloca aqui embaixo também sua perguntinha que a gente responde com o maior prazer, ok? A gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço.